Olha, gente, a lipoaspiração não é um procedimento tão simples quanto parece. A gente convidou o médico cirurgião, Dr. Henrique Miller, está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo ao Olhares. Tudo bom? E a gente vai debater essa questão lipoaspiração. Eu tenho uma prima que fez lipoaspiração. A cirurgia é uma cirurgia que eu achei de risco, a família inteira ficou preocupada e a recuperação dela foi uma recuperação bem lenta. Eu acho que assim, é interessante esse bate-papo, principalmente se falando de cirurgia plástica. Nós estamos no inverno, procura grande, a gente vê uma grande demanda. Eu acho que a lipoaspiração ele é um procedimento cirúrgico como qualquer outro procedimento. Então, às vezes um pouco banalizada, a paciente acha que é uma coisa simples. Eu acho que tem que se precaver de vários fatores importantes, como um adequado exame pré-operatório, então uma avaliação adequada. Eu bato sempre na tecla de tu procurar um profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ele que vai dar todas as orientações que a gente precisa, exames pré-operatórios. Então, tu não chega no consultório, vem para uma consulta e tu já estás operando no dia seguinte. Eu acho que tu tem que se precaver de vários assuntos. Então, toda paciente, ela vai para uma consulta pré-anestésica. Então, essa consulta pré-anestésica, o anestesista vai avaliar seus riscos, vai ver fatores de riscos, doenças associadas, porque toda paciente ela pode ser candidata. Só que a gente tem que avaliar tudo minuciosamente. Tem algum caso, doutor Henrique, que chegou para o senhor e o senhor disse não vale fazer, o risco é alto de barrar uma cirurgia, sim? Olha, existe caso sim, eu acho que tu tens que ver, nem sempre tu vais fazer só uma lipoaspiração, então não é a questão até de tu barrar a lipoaspiração, mas muitas vezes tu tens uma paciente de um pouco mais de idade, não é contraindicação tu fazer uma lipoaspiração, mas tu vais avaliar o que tu precisa realmente fazer. Tu associa com uma plástica de abdômen, ela tem uma flacidez de pele maior, então tu vais ter que associar aqui. Aproveita porque já está anestesiada e já faz mais coisas. Não é nesse sentido de tu aproveitar que já está anestesiado e fazer mais coisas. Eu acho que tu também tem que medir tempo de cirurgia e quantidade de cirurgia. Tá. É outro fator importante. Tu não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. A preocupação, na verdade, são com os casos de morte ocasionados por causa da lipoaspiração. Isso, e recentemente a mulher do vice-governador, que ganhou bastante repercussão, né? Um dos motivos também de a gente falar, apesar de ser baixo, o índice de mortes durante essa cirurgia acontece. Existe um porquê, assim, uma causa que aconteçam mortes? Tem vários fatores que podem causar o óbito, né? Vir a acontecer essa fatalidade, né? Fatores de riscos que a paciente possa vir a ter, que isso pode aumentar esse risco. Eu acho que é importante, nesse nosso bate-papo, a gente frisar que a gente não está deixando de fazer um procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico, ele também tem o seu risco, que eu acho que tu tem meios de prevenir. Meios esse, com uma consulta adequada com um anestesista pré-operatório. Durante o ato cirúrgico existem artifícios como massageador de panturrilha para prevenir, diminuir a estase sanguínea nos vasos do membro inferior. Para prevenir. O que é estase sanguínea? Estase sanguínea é, desculpe até usar o termo, mas é exatamente, tu fica muito tempo parado numa determinada posição, determinadas regiões do corpo, o sangue não circula tão adequadamente. Então, como ele não está circulando tão adequadamente, às vezes favorece a trombose, que é o que todo mundo tem receio. E essa trombose pode repercutir num evento um pouco mais complicado, que é o que a gente chama do tromboembolismo pulmonar, que é o que causa a grande maioria dos óbitos em procedimentos cirúrgicos, não só em cirurgia plástica. Então, tu vais usar o quê? Massageadores de panturrilha na cirurgia, dependendo do tamanho da cirurgia. Em alguns casos, tu usa anticoagulante no pós-operatório para prevenir. Então, tu tens vários artifícios que tu vais ponderar em cada paciente, não quer dizer que tu vais usar em todas, para te poder ter uma cirurgia mais segura. Mas qual o grau de prevenção, assim, de preocupação que eu devo ter ao fazer uma cirurgia de lipoaspiração? No Brasil, quantas pessoas morrem dessa cirurgia? Olha, é um índice muito alto, é baixo? É um índice muito baixo, vocês até vão me perdoar quanto à estatística exata né, do índice, mas é um índice muito pequeno. E é claro que quando isso acontece, dá uma repercussão muito grande. Mas é um índice pequeno, consideravelmente pequeno. Se tu for comparar com qualquer tipo de cirurgia, é um índice muito pequeno. É parecido com uma cirurgia a prótese, é uma cirurgia até bem banalizada pela brasileira, porque a maioria das brasileiras, hoje em dia, tem silicone. Tem. Né?
eu posso comparar da lipoaspiração com a prótese? Não, né? Eu acho que são cirurgias completamente diferentes, São cirurgias né? completamente diferentes. A prótese acaba sendo uma cirurgia muito mais rápida. Eu acho que é uma cirurgia que tem um risco muito menor em comparação com a lipoaspiração. Doutor Henrique, falando de lipoaspiração, muita gente tem ideia errada, vou fazer uma lipo para emagrecer. Não é para emagrecer, né? Não, isso é até um assunto interessante, porque tu recebe isso no consultório, às vezes um paciente idealizando perder peso com a lipoaspiração. E a lipoaspiração ela é para tirar a gordura localizada. O objetivo é tu remodelar o corpo. Então, tu vais tirar aquelas gordurinhas ao redor do umbigo, a gordura na região lateral que pega na calça da mulher. Fazer mais curvas e tal. Delinear, e é a lipoaspiração ou lipoescultura, ou várias nomenclaturas que existem. Olha, eu tenho uma amiga que ela é médica, ela fez uma lipoaspiração e ela me disse que ela fez uma mini lipoaspiração. Ela é magra, ela tem a gordura localizada e ela tirou a gordura localizada que era pouca. Certo. Qual a diferença de uma lipo mesmo para quem está mais gordinha ou para essa pessoa que já está mais magrinha, ela pode fazer também? Dentro da lipoaspiração nós temos várias nomenclaturas na mídia. Então tu fala mini lipo, hidrolipo, então tu tens um monte de nome, eu acho que a mídia aceita tudo. Só que nada mais é do que tu estás fazendo um procedimento de lipoaspiração. O que é lipoaspiração? É um procedimento que tu vais infiltrar uma solução com adrenalina, que geralmente para te diminuir o sangramento, e tu vais fazer com que tu tire aquela gordura localizada. Esse termo mini lipo ou lipo com local, eu tenho muito medo desse tipo de situação, porque muitas vezes essas pacientes procuram procedimentos em clínicas, em consultórios. E não no hospital, não no hospital ambiente adequado. hospitalar A adequado. gente pode resumir que, no fundo, é tudo a mesma coisa, então. E a preocupação tem que ser a mesma. E a preocupação tem que ser a mesma. Eu acho que tem que se preocupar muito com esse procedimento com local, em clínicas e em consultórios isolados. Ou seja, se for fazer uma lipoaspiração, procure ser no ambiente hospitalar com um médico, um profissional adequado. Isso porque, mesmo. Infelizmente, muitas vezes o barato sai caro, né? Ah, vou fazer lá porque é mais barato e depois... acaba tendo consequências que Problemas. É o que ninguém quer, né? E a lipoaspiração também, depois se a pessoa não se cuida, volta ao mesmo peso que estava antigamente. Isso milagre não tem, milagre né, não doutora? tem. Então é Tu bom tens já que fazer um trabalho tu tens que ter uma reeducação alimentar e também o cuidado pós-operatório. Tu vais no teu pós-operatório, tu não adianta fazer uma lipo e não fazer uma adequada drenagem linfática, usar modeladores, que são malhas compressivas. Dá continuidade ao processo. O teu processo. O teu processo só não é o ato cirúrgico, tu tem que ter alguns cuidados depois. Então a cabeça já tem que mudar, né? Daí, começa por aí. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pela prazer participação. Estar com vocês.